Então, galera, tem uma outra pergunta aqui, super interessante, que é o seguinte: é interessante, pastor, abordar uma situação aqui nessa conversa que a gente está tendo, que as pessoas também associam a santidade à aparência. Aparência no geral, o modo de vestir, o modo de falar, de se portar e tal. Qual a sua opinião sobre isso, pastor? Eu falei um pouco disso no fórum, infelizmente, como a gente falou, não deu tempo para a gente falar mais. Foi pouco tempo, né? Mas a santidade ela não pode simplesmente, ou tão somente, ser evidenciada através do nosso exterior. Nós vivemos um modelo de santidade, vimos algumas pessoas viverem que querem retificar e mostrar aos outros a sua santidade na forma de que ela se veste, na forma que ela se mostra ao mundo. E nós entendemos que a santidade ela não pode simplesmente surgir de fora, porque de fora só vai continuar de fora, e o processo verdadeiro seria de dentro para fora. Aí as pessoas se enganam tentando viver essa santidade que está ostentada na sua forma de se vestir e não permite que o próprio Espírito Santo de Deus faça a santidade de verdade, um processo de santidade de verdade no seu caráter, no seu interior, na sua índole. Nós temos visto hoje, eu me alegro muito, ver tantos jovens hoje que, apesar do seu estilo, alguns gostam de skate, outros de rock, coisa do tipo, hip hop, essa galera. Apesar dos seus estilos, vocês conseguem perceber nele um temor ao Senhor e uma vida de espiritualidade que antigamente a gente não via. Graças a Deus. Você vê jovens aí, usados por Deus de forma maravilhosa. Hoje eu estava conversando com alguém e falando sobre isso. Hoje o nosso meio musical, o gospel, tem todos os estilos. É uma qualidade muito boa. Excelente. E você consegue perceber e enxergar nele a presença de Deus. Sem que para isso eles precisam mudar nada de fora. O apóstolo Paulo nos ensina que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Cabe a mim e a vocês observar o que a Espírito de Deus fala no nosso coração. Eu tenho o meu jeito, tenho o meu gosto, e quem me direciona nisso é o próprio Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é Ele o responsável por nos mostrar e nos corrigir daquilo que é errado. É Ele. E ele respeita a sua individualidade também, né? Até porque Deus nos trata com individualidade. Deus não vai tratar Tiago igual como trata ele. O amor é o mesmo, né? Mas a forma de tratar... Com certeza. E isso é muito verdadeiro. Outra coisa também, pastor, desculpa interromper, sobre padronizar A santidade. né? É um padrão. Existe um padrão de santidade. Qual é o padrão de santidade? Por exemplo, para homens, social. Para mulheres, roupas, muitas roupas, do pé ao pescoço e as mãos. Padrão. De novo, e querer padronizar Deus, não existe isso, né? Não tem como padronizar Deus. Louco padronizar. Você hoje, Brasil, 190 milhões de pessoas no Brasil. Me ache dois que sejam idênticos. Não tem. Deus não cria ninguém idêntico. Deus não trabalha em cima de padrão. Deus se relaciona com a pessoa na mesma medida que ela se doa a Ele. Deus não é uma indústria que fabrica milhares iguaizinhos. Gravatinha certinha, Tudo. cortado. Não, O Deus gelzinho, você aí do gel. Para simplificar, Jesus andando com 12 discípulos, 12, procura ali. Cada um é um indivíduo Uma característica diferente. e muito forte nas suas personalidades. O apóstolo Pedro é um exemplo disso, um cara muito forte na sua personalidade. Pedrão, né? Chama ele Pedrão. De vez em quando dá uma mole legal, mas homem de Deus, com certeza, está com Jesus. Mas isso que está falando é verdade. As pessoas estão criando, infelizmente, esse padrão de santidade e estão querendo evidenciar isso através da forma que se veste. Eu não vou ser mais santo pelo que eu me visto, como também não vou ser menos santo. O que eu tenho que sempre levar em consideração é a voz do Espírito ao meu coração, sempre. Eu não devo me preocupar com o padrão de santidade, como não devo me preocupar com o padrão do mundo. Uma vez que o Evangelho veio para quê? Para nos libertar, eles conhecerem a verdade e ela nos libertará. E eu liberto, eu não preciso estar aprisionado a nenhum modelo que não seja Jesus. E qual foi o modelo de Jesus viver? Simplicidade. Se o filho me libertar, Verdadeiramente. infelizmente as pessoas estão achando que estão sendo libertas, mas pela religiosidade, pela instituição que tem dito, ó, faz isso aqui que você vai ser livre. Rapaz, é interessante falar isso, porque algumas pessoas vêm do mundo oprimida com vícios
diversos jogos, prostituição com adultos, cheio de pecados, cheio de coisas. Vem para Um fardo pesado. vem para Jesus para ser liberto. Aí chega na casa do Senhor, graças a Deus, Deus liberta da bebida, do cigarro, da prostituição e todas as coisas. Só que depois ela se torna oprimida por esse padrão de santidade que é estabelecendo na igreja. Olha, porque Deus quer você isso. A gente quer. Infelizmente, nós percebemos que, a maioria das vezes, esses padrões estabelecidos não tem nada a ver com o princípio bíblico, mas sim com o interesse pessoal de pessoas que estão liderando. Com a instituição, né? Aí a pessoa sai do mundo, liberta os seus vícios, e agora se torna prisioneiro de uma instituição religiosa. Que ela tem a obrigação de seguir o padrão, e infelizmente ela tem que seguir aquele padrão Para poder ser inserida e se sentir aceita naquele meio. Interessante. Botando em vista que, de novo salientando isso, a maioria, ou grande maioria das vezes, se não todas, esses padrões estabelecidos nada mais são do que interesse e opinião própria de pessoas que estão no poder naquele momento, que são líderes. Ele acha que não pode tal coisa, então, por ele achar que não pode, aquilo é ensinado a toda a igreja. Olha, não acha Todo certo mundo isso. vai. E ele, como líder, é óbvio, os seus discípulos têm que obedecer aquele que está lá. Se estão ali, tem que obedecer aquele que estão lá. E a grande maioria das vezes é isso aí. Infelizmente, alguns percebem, mas por medo, por comodismo, ou não sei o que, conveniência, preferem ficar debaixo daquilo, sabendo que aquilo não é Bíblia. O apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: ainda que venha o anjo do céu e pregue outro evangelho, além do que está escrito, esse seja amaldiçoado. Mas seja amaldiçoado. Mas nós temos visto hoje pessoas fazer das suas opiniões próprias doutrinas de igreja, doutrinas de congregações, e muitos estão vendo e vivendo isso aí como se fosse a vontade de Deus. Infelizmente não é a vontade de Deus. E uma coisa que deixa bem claro é que nós somos a favor do que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que nós devemos obedecer aos nossos pastores, aos nossos líderes, né, pastor? Eu sou ovelha do pastor, eu sou uma ovelha de Jesus Cristo, mas ele aqui, Deus colocou ele na minha vida como líder espiritual, e eu obedeço, tenho esforçado para mim. Se falar, obedecer. Mas você que está aí, obedeça ao seu líder, obedeça ao seu pastor. Se ele está te instruindo segundo a palavra de Deus, a Bíblia, meu irmão, vai lá, se enche do Espírito Santo, busca de Deus, mas obedece ao seu pastor, porque ele é seu líder, e se rebelar contra a liderança, isso não é de Deus.